Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Átaphon. Contemplei as linhas perfeitas de Átaphon. Era como se eu visse uma figura irreal que tornara o ambiente já tão fantástico mais irreal ainda. Perfeição absoluta para os meus olhos de espírito mortal. Olhou-me carinhosamente e perguntou a Orcus: o nosso amigo, pelo que vejo, ainda desfruta das alegrias da reencarnação na Terra, não é certo? Sim, respondeu Orcus. Permitiu o Senhor que descesse comigo ao fundo dos abismos. Tem compromissos milenares com a esfera física e com os abismos. Átaphon pareceu compreender, porque sorriu satisfeito e acrescentou: terei prazer em facultar a descida sob proteção aos grandes abismos. Até certo ponto, eu mesmo os acompanharei. Contudo, de longe, os guardas abismais vigiarão. Creio que o último mortal que esteve em nossos domínios, tendo entrado pela região de leste, foi Dante. Ninguém mais veio. Senti terrível choque ao ouvir essas palavras. Parecia-me imensa responsabilidade que caía sobre os meus ombros. De fato, completou Orcus, mas a mensagem de Dante foi deturpada pelos padres, seus irmãos que desejavam adaptar o abismo às suas necessidades mais imediatas. Pretendemos reavivar de maneira gradativa os conhecimentos terrestres sobre as zonas do abismo. Um vento frio começou a soprar lá fora, e uma onda imensa de queixumes perpassava neles. Embora as paredes do lar de Átaphon abafassem os sons, ainda assim ouvíamos. São os lamentos das almas desesperadas, disse ele, que através da acústica dos penhascos vem até nós. Esse vento frio é o Teon. Sopra às mesmas horas todos os dias, e dessa forma podem os infelizes que habitam essas zonas ter uma ideia de tempo, como se fosse um relógio. Retornando sempre após o mesmo espaço de tempo, estabeleceu uma certa medida para os espíritos que aqui habitam, de modo a que se consolem. A incapacidade para medir o tempo é uma das provas mais dolorosas destes abismos. A sensação de eternidade na dor produz em cada ser uma profunda angústia, que desperta neles uma revolta contra Deus. A força da lei faz com que retornem pouco a pouco à superfície. Não há injustiça de Deus, nem a perda de compreensão do tempo é um castigo. Os seres que não acionaram a mente, no sentido da meditação e do trabalho cristão verdadeiros ou espirituais, tendem a estacionar no tempo e a cair no espaço. Se prosseguem nesse caminho da inconsciência, atingirão um dia a desintegração do próprio organismo perispiritual. Eu já recebi algumas noções esparsas da segunda morte, por isso não me surpreendi, mas fiquei temeroso. Átaphon bateu-me no ombro com familiaridade e perguntou: onde está Orcindo? Diante dessa pergunta, então me surpreendi extraordinariamente. Não me lembrava mais de Orcindo. Viera conosco ou não? Coisa estranha. Onde o deixáramos? Um calafrio percorreu-me o organismo. Estaria eu sob a influência do abismo? E estaria perdendo também a noção de tempo? Não saberia mais dizer quando deixara a superfície. Pareciam-me séculos aquelas horas passadas no abismo. Seriam horas? Orcus percebeu minha luta íntima porque disse: não procure medir o tempo aqui. Para o espírito, 1 minuto pode representar uma eternidade. Abracei-me a ele agradecido, e 2 grossas lágrimas rolaram-me dos olhos, como se eu repousasse nos braços de meu pai. Átaphon contemplou-nos carinhosamente e animou: nada temam, descerei com vocês até as regiões próximas do centro. Gabriel protege-nos de mais alto. Contudo, busquem orar sempre, porque estamos em plenos domínios do dragão. Os homens. Com Átaphon, a situação era diferente,
e a descida tornou-se mais fácil, apesar do adiantamento inegável de Orcus. As sombras iluminavam-se à passagem do anjo, e a luz que se irradiava de seu organismo era um verdadeiro arco-íris multicolorido. Um silêncio profundo sucedia-se à proporção que avançávamos. Súbito comecei a ouvir em mim mesmo a voz do silêncio. Parecia-me que o silêncio era feito de sons. Aquilo surpreendeu-me mais que tudo. Atafon sorriu. Está ouvindo o silêncio, meu caro? Se os homens compreendessem as surpresas do silêncio, não seriam tão barulhentos. O que é isso que escuto? Perguntei-lhe. Nada, meu filho. Na quietude dessas profundidades, cessado o barulho exterior, você passa a ouvir-se a si mesmo. O que você está ouvindo é a vibração de seu próprio organismo perispiritual. É você que vibra intensamente em você mesmo. São os sons da sua alma. Fiquei pensativo. Aquilo era realmente estranho, mas era verdade. Dentro de mim um som agudo vibrava intensamente. Orcus calara-se. A descida, conquanto mais fácil, ainda assim oferecia perigos. Havia caminhos gelatinosos e escorregadios. De repente divisamos na distância figuras enormes, semelhantes a navios encalhados no fundo do mar. Assustei-me. Atafon acalmou-nos com carinho. Não se assustem. O que pensa você que é aquilo? Respondi-lhe. Monstros estacionados no tempo e no espaço. Atafon sorriu e Orcus deu uma risada alegre, que retumbou em todo o abismo. Quando vim aqui pela primeira vez, pensei a mesma coisa. Não, não são monstros, meu amigo. Aquilo é uma cidade subterrânea. Uma cidade? A voz sufocara-me na garganta. Quer dizer que são prédios? Sim, são prédios. Enormes construções de origem espiritual inferior, envoltas pelas névoas úmidas das profundidades. As torres dos prédios escuras, pontiagudas, elevavam-se no meio da neblina. Em torno, porém, um silêncio de morte. E lá habitam seres? Sim, semelhantes aos homens. Todavia, em péssimas condições espirituais. Prepare-se para ver o pior. Um arrepio percorreu-me o organismo. Teria eu forças para suportar essas visões do abismo? Atafon compreendeu-me a luta interior. De seu organismo, na altura do coração, uma luz azul de maravilhosa pureza aflorou como uma rosa, e em breves instantes comecei a receber-lhe os raios em pleno coração e na região do cérebro. Notei que Orcus, por sua vez, recebia os efeitos da luz. Uma calma divina penetrou minha alma, e a mente pacificou-se como por encanto. Agora percebíamos melhor as construções em estilo medieval em parte. O resto assemelhava-se, de alguma forma, aos palácios dos doges. Havia, contudo, agrupamentos de habitações parecidas com as nossas favelas mais sujas. Enfim, uma mistura de estilos e combinações de arquitetura. Dir-se-ia que a loucura de algum diabólico arquiteto resolver estabelecer ali a confusão de toda a arte do mundo. Atafon explicou. Ali residem espíritos de todas as qualidades e tipos, artistas, poetas, escritores, pintores, engenheiros, homens comuns. Se poderia ainda hoje classificá-los de conformidade com suas atividades da época em que estiveram na superfície da Terra. Há neles, porém, um sinal de identidade que lhes é comum e que os reúne no mesmo lugar. A indiferença à lei de Deus e a permanência no mal. Isso é o que os reúne. E estão aí? Gaguejei. Estão. Vocês os verão. Senti de novo aquele calafrio que me acompanhava desde a superfície. Como seriam? Pensei. Orcus apertou minha mão com carinho. O influxo da luz me reajustou. Estávamos agora atravessando os pórticos da cidade. Havia um portão enorme em arco, e julguei por um momento ver ali a inscrição que antes descrevera com tanta perfeição.
Deixai aqui toda esperança, ó vós que entrais. Mas não era. O que estava escrito era coisa diferente. Dizia apenas: não amamos Deus. Nosso mestre é o dragão. Atafon sorriu com indulgência. Esses seres querem demonstrar o seu desprezo a Deus com essa inscrição. Deus, todavia, há de amá-los sempre, até que um dia retornem ao domínio da lei. O que os homens e os espíritos pensam de Deus, nada representa para ele, que é um pai amigo e justo, e os aguardará de braços abertos, até o final dos séculos. Aí habitam os espíritos maus, que ainda pensam que são homens. Aquela expressão de Atafon abalou-me profundamente o ser. Por que não são mais espíritos de homens? E alguém pode deixar de ser? Atafon contemplou-me com profundo amor no olhar. O embrutecimento da criatura espiritual pode levá-la a perder as características de homens, que é uma conquista superior do espírito que sobe. A animalidade é característica do espírito que desce, que estaciona, ou que está em evolução. O ensinamento calara-me de maneira irrespondível na mente e trouxera-me profunda meditação. Agarrei com mais força a mão de Orcus, que caminhava junto comigo, amparando-me. Havíamos chegado na cidade, e o calçamento das ruas lembraram-me uma das ruas das velhas cidades coloniais do Império Português. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.